interessante que a vida do cristão, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, uma das coisas que nos impulsiona a aceitá-lo logo de início, nem sempre é o amor que dizemos que temos por Ele, porque dificilmente as pessoas vão a Jesus por amor. Na sua grande maioria, as pessoas vão pela dor. E a dor é o que muitas das vezes impulsiona a maioria das pessoas a irem até Jesus. E elas vão até Jesus com aquele intuito: Senhor, preciso do teu socorro. Preciso que o Senhor cuide de mim, que o Senhor sare as minhas feridas, que o Senhor restaure os meus muros, que o Senhor desentulhe os meus poços. E a pessoa, ela abraça a fé, esperando exatamente isso de Deus. E aí, com o passar do tempo em que ela aceita esse Deus vivo e único, na intenção de ver a solução dos seus problemas de primeira instância, acontece que com o caminhar dela na vida cristã, ela começa a passar por situações, por dificuldades, onde a palavra de Deus começa a se cumprir na vida dela, que diz: não vim te trazer paz, eu vim trazer espada. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí a pessoa fica: Senhor, eu te aceitei para me ver livre disso. Eu passei a te seguir para me ver livre dessas coisas. E aí o Senhor diz para mim que veio me trazer espada e não paz, quando era paz que eu precisava. O Senhor vem dizer para mim que no mundo eu vou passar por aflições, mas eu estava fugindo exatamente delas. Me disseram que no Senhor eu encontraria refúgio. E realmente nós encontramos. Mas não há como fugir dessa batalha espiritual que travamos e vamos travar até o último dia da nossa vida. E aí passar pelos desertos da vida faz parte do nosso caminho. Esse deserto faz parte dessa trajetória. E a mensagem que o Espírito Santo hoje traz para o meu coração e para o teu coração é exatamente a respeito do deserto. Mas mesmo lá no deserto, ou principalmente lá, essa letra que nós acabamos de cantar, que Ele me ama, é onde o amor dele se manifesta com mais intensidade. Porque quando você pensa que o sol escaldante vai te matar, Ele vem com as mãos dele e te diz: eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, minha filha. Por pior que seja a situação que você possa passar, você não está sozinha. Você não está só. Eu estou contigo. E a tua batalha é a minha. A tua vitória sou eu quem lhe darei. E eu vou te mostrar que mesmo num deserto, num lugar árido, num lugar sem vida, num lugar de um sol escaldante, que se a pessoa não estiver esguarnecida no deserto, ela morre. Eu vou mostrar para você que a vida não está no deserto, a vida está em você. Eu estou em você. E você vai vencer. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus e abrisse aí no livro de Mateus, no capítulo 3. Mateus capítulo 3. E eu não sei se você já conseguiu, desde o momento em que você entrou aqui hoje, se você já está conseguindo sentir esse amor de Deus que está aqui. Ele está aqui. Antes de você, antes de eu chegar, antes de nós chegarmos, esse amor já estava aqui nos esperando e nos acompanha. Hoje talvez você tenha entrado aqui: Senhor, eu preciso sentir o teu amor. Eu preciso sentir o teu abraço, porque eu estou numa situação que o abraço da esposa não resolve, do marido não resolve, dos filhos não resolve, da pessoa amada não resolve. É o teu abraço, Senhor, é um abraço diferente. E eu preciso sentir esse abraço hoje. Espera, Deus está aqui, Ele já está te abraçando. Aí no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13, fala a respeito do batismo de Jesus. E de algo mais adiante que nós vamos estar vendo. Diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse.
Ele, porém, o dissuadiu, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, a mesma voz que foi naquele dia, mostrando para todos que ali estavam, quando a pomba desceu sobre Jesus, representada ali pelo Espírito Santo, e que disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa voz, meu Deus, ecoa hoje no meu coração, ecoa hoje no coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui. E eu sei que o inimigo da nossa alma tenta fazer com que não venhamos ouvir essa voz, porque quando passamos, meu Deus, por desertos, às vezes, meu Pai, ficamos tão preocupados com o calor do sol, ficamos tão preocupados com a terra árida, com a falta de alimento, com a falta de água, e às vezes não conseguimos prestar atenção na tua voz que diz: você é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Meu Deus, fala ao nosso coração nessa manhã através da tua mensagem. Que não seja que o homem a estar falando nada, porque nós não somos nada, Senhor. Precisamos de ti mais do que tudo. Então toma a direção, ó Deus, que o Espírito Santo possa glorificar o nome do meu Senhor Jesus, para a honra e glória é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Jesus, ele não precisava passar por aquele momento de batismo, uma vez que o batismo, ele é um cumprimento da palavra de Deus, mostrando publicamente que estamos sepultando a velha criatura. Estamos nascendo naquele instante para Cristo, declarando para quem quiser ver, que a partir daquele momento não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Jesus passou por aquilo porque era necessário, para que se cumprisse a palavra de Deus. Mas o que é interessante é que no momento em que ele saía das águas, o Espírito Santo veio em forma de pomba. E é aí onde a gente vai se ater mais aqui na mensagem. E quando o Espírito Santo desceu, logo que ele saiu das águas, veio uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Para que todo mundo ali que ali estivesse pudesse entender, pudesse saber que aquele que estava saindo das águas e que havia recebido naquele instante o Espírito Santo, aquele era o próprio Filho de Deus, que Deus por sua vez o amava muito e tinha prazer nele. Tem uma historinha que eu vou estar contando aqui agora, e você não esquece desse momento em que a voz veio dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Uma historinha que você vai entender a ligação do que eu tenho a dizer. Quem aqui já ouviu, quando criança, ou mesmo quando adulto, já ouviu aquela historinha dos 3 porquinhos? Já ouviram, não é? Todo mundo, né? Já até contamos já para os nossos filhos, para os nossos netos. Já contamos isso. E a gente sabe que na história tem lá os 3 porquinhos. Cada um morava numa casa, um de palha, outro de madeira e o outro de tijolos. E existia um lobo, que a história conta que ele era mau, lobo mau, que vinha para assoprar e derrubar as casas no intuito de tragar os porquinhos. Essa é a versão da história que nós ouvimos desde criança. Desde criança ouvimos dizer que os 3 porquinhos eram as vítimas e que o lobo era mau. Mas alguém escreveu um livro e intitulou o livro A História dos 3 Porquinhos na ótica do lobo, na visão do lobo. E aí o lobo começa a contar:
Olha só, gente. Essa história de que os 3 porquinhos são inocentes e de que eu sou mau, isso aí foi uma injustiça que fizeram comigo. Estou inclusive procurando os meus advogados para entrar com uma causa de danos morais, de calúnia e difamação, porque eu nunca fui mal. Na ótica do lobo, ele dizendo: eu nunca fui mal. Verdade é que moro eu e minha mãezinha. Numa certa manhã, resolvi fazer um chazinho para minha mãe, que ela gosta muito, mas percebi que não tinha açúcar. Logo, lembrei-me dos 3 porquinhos, os vizinhos mais próximos. Fui lá, pedi um pouco de açúcar para o chazinho da minha mãezinha. Mas confesso que eu tenho andado muito adoentado, com uma asma terrível, e na hora em que eu fui bater na porta de um dos porquinhos, me deu uma crise de asma, e vinha aquele... E o que acontece? Os 3 porquinhos, irmãos, na verdade, 2 deles eram pobres, um era rico, o que morava na casa de pedra ou de tijolos. Os outros 2 eram pobres, mas eram pobres porque eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E eles queriam arrumar um jeito, já estavam tramando há muito tempo de arrumar um jeito de morar de favor na casa do irmão mais rico, se encostar nas costas do irmão mais rico. E eles queriam de algum jeito, eles aproveitaram o momento que eu estava lá batendo na porta do primeiro, da casinha de palha, para pedir açúcar para minha mãezinha. E me deu aquela crise. O que morava na casa de palha pensou logo: opa, é agora. Ele derrubou a casa dele, botou a culpa em mim. E correu para a casa do outro. Eu fui para a casa do outro tentar pedir lá no outro. Quando chego lá no outro, a crise continuava. E os 2 derrubaram a casa de madeira também. E de lá para cá, as crianças crescem achando que eu que derrubei a casa deles. E fiquei intitulado como lobo mau. Tremenda injustiça. A história dos 3 porquinhos na ótica do lobo. Você sabia que Satanás, ele tenta reescrever a minha história e a tua toda hora? Assim como na história dos 3 porquinhos, ele sempre está tentando fazer com que eu comece a interpretar a minha história, que já está escrita aqui, de forma diferente. Eu conheço a minha história, sei quem a escreveu, sei qual é o fim dela, que é a minha salvação, mas ele tenta reescrever a minha história toda hora, fazendo com que eu a interprete de outra maneira e fazendo com que outras pessoas também interpretem de outra maneira. Ele tentou fazer isso com Jesus, e a gente prossegue aí na Bíblia, agora no capítulo 4, a seguir, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorardes. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram.
Amém? Tema da mensagem: atravessando o deserto. Toda a vida, toda a trajetória da tua vida, você vai atravessar desertos. Atravessando o deserto da Judéia, você vai atravessar desertos. E ninguém gosta de deserto. A falta d'água, a falta de alimento, o sol castiga. Tudo é muito difícil, é mais difícil, tudo é muito ruim. Porém, faz parte da nossa vida. Quando eu contei a história aqui dos porquinhos, na ótica do lobo, e estou dizendo para você que Satanás, o inimigo da minha alma e da tua, tenta reescrever a nossa história, assim como na versão do autor do livro escreveu essa, na ótica do lobo. Ele tenta fazer com que a gente venha realmente esquecer daquilo que Deus tem já registrado na Bíblia, prometido para mim e para você. Porque quando as coisas estão muito ruins, muito difíceis, onde o coração está apertado, onde a alma está angustiada, onde a tribulação está te sufocando, às vezes Satanás vem naquela hora e começa a dizer: cadê o teu Deus? Está vendo? Ele esqueceu de você. Está vendo? Ele não responde às tuas orações. Está vendo? Você está em pecado, você não merece, você isso e aquilo outro. Tentando te denigrir, tentando te rebaixar, tentando ofuscar a tua vista, para que você não enxergue os planos de Deus, para que você se esqueça de qual é a história que foi escrita, como estava dizendo até aqui antes, na escola bíblica dominical, que foi escrita com sangue, para a minha vida e para a tua. Existe um termo na língua portuguesa para se expressar, para se explicar uma situação, que chama-se falácia. A falácia é um termo usado para quando alguém tenta transmitir uma mentira com ar de verdade. A falácia é quando alguém te conta uma história mentirosa, mas com requintes de verdade, parecendo que é verdade, e tenta te contar com detalhes onde, se você não estiver edificado na verdade, você se confunde, você se enrola, você fica: será mesmo que é isso? Ih, agora fiquei na dúvida. Satanás, aqui no momento em que ele aproveitou o momento de fragilidade de Jesus, que estava 40 dias jejuando no deserto da Judéia, ele se aproveitou da fragilidade, ele se aproveitou das necessidades de Jesus ali naquele momento e disse: se tu és Deus, se tu és Deus, transforma essas pedras em pães e mata a tua fome. Volto a lembrar lá no início, quando começamos a ler Mateus 3, e no versículo 14, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, assim que ele saiu das águas, qual foi a voz que veio do céu? A voz de Deus, dizendo o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então a voz de Deus veio pela primeira vez, declarando em público, tanto para Jesus como para quem estava ali próximo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ali foi declarado pelo próprio Deus em alto tom, de modo que todo mundo ouviu, todo mundo entendeu que aquele que havia saído das águas era o Filho de Deus. E agora, diante de Satanás, o tentador, o diabo chega para Jesus e diz: se és Deus, tentando fazer com que caísse em descrédito a palavra que antes de Jesus ir para o deserto disse: você é o meu filho. Quantas vezes Satanás tenta fazer isso comigo e com você? A gente passa pelo deserto e ele começa a soprar na nossa mente: será que eu tenho um chamado? Será que eu tenho mesmo esta unção? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu mereço isso ou mereço aquilo? E Satanás vem e tenta trazer essa falácia, essa mensagem
que às vezes parece até ser verdade. Por que parece ser verdade? Vamos conjecturar aqui que Satanás, quando chegou diante de Jesus e o encontrou lá, imagina, 40 dias no deserto sem comer. Certamente, Jesus no seu físico deveria estar magrinho. Certamente ele deveria estar muito debilitado. Com certeza perdeu peso. Com certeza devia estar de um jeito que quando o acusador veio, não, vem cá, você é o filho? Não. Então me prova. Se você realmente é o filho, se és Deus de fato, transforma então essas pedras em pães e mata a tua fome. Não, me perdoa, Jesus, até chegar e dizer assim para você, porque o Jesus, o Filho de Deus que eu conheço, porque ele já foi anjo de luz, o que eu conheço é um ser majestoso, é um ser supremo, é um ser iluminado, lindo, poderoso. Você, filho de Deus, desse jeito? Eu olho para você, eu não vejo luz, não vejo brilho, não vejo nada disso em você. Se realmente tu é o filho de Deus, então transforma as pedras em pães. Aí Satanás chega para mim e para você e diz assim: você vive dizendo que é de Deus, que tem unção, que Deus te chamou, que Deus te escolheu, mas eu te pergunto, cadê que ele já te respondeu em cima daquela oração que você tem feito e você ainda não viu acontecer? Será mesmo que tu é filho de Deus? Será mesmo que você é um escolhido dele? Porque olha só, eu vou mostrar para você o seguinte, Satanás dizendo: olha para os ímpios, olha para os incrédulos, vê lá aquele teu vizinho que bate tambor lá para os guias. Ele tem uma vida melhor que a tua. Você tem empregado, tá? Ele é dono de uma empresa. Você vai de ônibus para a igreja, ele vai com um carrão. Você já viu? Comprou outro. Se você que diz que é filho de Deus está desse jeito, olha lá para os meus filhos. Eu tenho cuidado muito bem dos meus filhos. E esse teu Deus que você diz que é filho, tá aí, ó, cadê que nem te responde? Quantas vezes Satanás tenta fazer isso contigo e comigo? Ué, tu é filho mesmo de Deus? Por que tu está doente? Que pai é esse que deixa um filho doente? Que pai é esse que não converte então os seus parentes? Há tanto tempo você vem orando e só tem piorado mais ainda. Olha lá para os meus, para os que estão lá, que, como vocês dizem, estão lá no mundão. Olha para esses que estão lá no mundão. Eles se divertem, vão para festas, têm saúde, têm um bom salário, tem isso, tem aquilo. Pai sou eu é que sou pai. Agora esse Deus que você diz que serve, que diz que é teu pai, isso é um padrasto. Vai ver, nem filho tu é. É ou não é assim? E Satanás dizia para Jesus a mesma coisa: se tu és filho, se tu és Deus, transforma essas pedras em pães. E dava continuidade, ia dizendo para ele: não, se realmente tu és filho, se joga então agora daqui de cima, lá embaixo, porque está escrito, usa inclusive a palavra, está escrito que dará ordem aos teus anjos a teu favor, para que te proteja, para que não permita que tropece em nenhuma pedra. Ele dará ordem aos teus anjos. Vai lá e faz, me prova que você realmente é filho de Deus. Agora olha só, está vendo todas essas riquezas, todo esse reino, tudo isso é meu, me pertence. Se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu te dou. Quantas vezes o diabo tenta fazer você desviar sua atenção das coisas de Deus, te trazendo falácias, te trazendo mentiras que às vezes parecem verdade. Às vezes o crente, no momento de fragilidade, de fraqueza, ele fica se perguntando: Senhor, por que eu passo por tanto problema? Por que a minha vida é assim? Por que na minha casa é assim? Por que no meu trabalho é assim? Por que em todo lugar é assim? Por que não poderia ser como lá na igreja, na paz, no amor, no sossego,
na presença do Senhor maravilhosa. Por que não pode ser assim em todo lugar? Porque eu não vim trazer espada, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Satanás está tentando te fazer parar, Satanás está tentando te fazer cansar, ele está tentando te trazer uma mentira com ar de verdade. E se você acreditar nele, tirar a sua atenção da tua história que está escrita aqui na Bíblia, você vai se perder nesse deserto, num deserto que você não está sozinho. Jesus, durante esses 40 dias, aparentava estar só, mas não estava. Na verdade, o deserto que passamos e que Jesus estava passando, nada mais era do que um local de preparação para que os propósitos de Deus viessem a se cumprir mais à frente. Talvez você não saiba nem por que você está no deserto. Você esteja sem entender: meu Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso. Sabendo ou não sabendo, aguenta firme. É Deus quem está te permitindo passar por um lugar de onde Ele está te preparando para o propósito dEle lá na frente, que talvez você ainda não saiba qual é, mas saiba que há um propósito. A Bíblia diz que para tudo há um propósito, e que nada acontece sem a permissão do Pai. Não cai uma folha da árvore, um fio de cabelo da nossa cabeça, que não seja com a permissão dEle. Então, qualquer que seja a situação, nunca pense assim: é o diabo que está me colocando aqui, é o meu inimigo que está fazendo isso. Ele não faz nada se Deus não permitir, gente. Ele não tem poder nenhum, Ele não tem autoridade nenhuma para tocar num fio de cabelo meu ou teu, se o meu Pai não permiti-lo. E se permitir que em alguma coisa seja tocado, saiba que nada vai te acontecer ou me acontecer além das nossas capacidades, além daquilo que a gente possa suportar. Por que a gente costuma dizer que na obra de Deus não existe injustiça? Porque Deus não é injusto. Se as coisas acontecem com a permissão dEle, e a gente aceitar que existe injustiça, fui injustiçado, então indiretamente eu estou dizendo que Deus é injusto, porque Ele permitiu uma injustiça. Não existe injustiça. Até aquilo que aparentemente parece ser uma injustiça, é Deus que está permitindo. Se é Deus que está permitindo, meu irmão, Deus sabe do que você é capaz. Deus sabe o que Ele quer fazer lá na frente contigo. Eu não sei quantas vezes você já chorou, quantas vezes você já se lamentou pela sua situação, quantas vezes você já pediu socorro e parece que Deus não está te ouvindo. Eu não sei quantas vezes isso já aconteceu ou talvez esteja acontecendo. A verdade é que esse deserto pelo qual você está passando, passa por ele firme, como Jesus passou. E quando ele passou, ele teve que enfrentar coisas muito piores do que o deserto, mas ali ele estava se preparando para isso. O deserto que eu passo, que você passa, vai me trazer maturidade para alguma coisa lá na frente, que eu vou precisar dessa maturidade para sustentar. E se eu não for forte, como diz lá na Bíblia, no dia da minha tribulação, no dia da minha angústia, se eu me mostrar fraco, grande será, aliás, pequena será a minha força. Então eu preciso me manter forte. Nem sempre eu vou entender o que Deus está fazendo na minha vida. Eu sou barro, Ele é o olheiro, é Ele quem dita as regras, não sou eu. Onde quer que eu esteja, para onde quer que eu vá, eu tenho que acreditar: Deus está na minha frente me conduzindo. E ainda que nem sempre me agrade algumas coisas, ou eu não entenda, Deus está na frente me conduzindo. Aquele deserto é para me instruir, é para me preparar para alguma coisa lá na frente. Se você olhar direitinho na Bíblia, todas as pessoas pelas quais iriam fazer alguma coisa para Deus, estavam sendo enviadas para alguma missão de Deus. Antes delas irem, elas primeiro passavam pelo deserto. Elias, antes de ir em alguma empreitada que Deus mandava, primeiro ele ia para o deserto. Se você olhar bem direitinho a vida de Moisés, antes dele ter sido levantado lá no meio do povo Egito, ele passou 40 anos antes de ir para o
para o Egito tirar o povo, ele passou 40 anos no deserto. Se você olhar direitinho a vida de Paulo, antes dele começar o ministério dele, quando ele ainda era Saulo e veio se converter, que ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele se converteu. Ele não começou o ministério dele logo que ele se converteu. Ele ficou 3 anos no deserto, antes de começar a pregar o evangelho. Se você vê Jesus, antes de ele ir para a cruz, ele foi levado para o deserto. É um lugar de preparação. É um lugar onde você adquire maturidade. É um lugar onde você adquire uma condição que você não tem e que vai ser preciso para o que você vai ter que enfrentar lá na frente. Talvez você não entenda por que está passando, mas lá na frente você vai entender, porque Deus vai revelar para você. Então, não vamos abrir a nossa boca para questionar por que isso, por que aquilo, mas como isso, como aquilo, Senhor. E abra a boca só para louvar a Deus, sabendo que Ele te ama. E mesmo você estando no deserto, Ele não está te castigando, não. Ele está permitindo você passar por aquilo para algum propósito lá na frente. Se você está se sentindo fraco ou fraca, se sentindo desanimado, desanimada, porque esse deserto está muito difícil, saiba que Deus está contando contigo para você permanecer firme, para você completar a tua carreira. Amém?